Olá, confreiras e confrades, eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Aqui a gente acredita que o vinho conecta pessoas, a gastronomia cria memórias, o turismo movimenta destinos e tudo isso junto fortalece a economia das cidades. E o convidado de hoje tem uma história que mistura cozinha, tradição familiar, serviço público e cuidado com as pessoas. Eu conheço o Paulinho há mais de 30 anos, ele vem de uma família que sempre teve ligação com a gastronomia aqui em Poços de Caldas. Foi responsável pelo tradicional restaurante Sabor Tolã, um lugar que marcou época com comida de fazenda, fogão a lenha e uma vista privilegiada da represa Bortolã. Hoje ele segue empreendendo com o café Só Um Pingado, a cafeteria ali no centro de Poços de Caldas. Mas além da cozinha, ele também tem uma missão muito importante. Ele atua como fiscal da vigilância sanitária, ajudando a garantir que aquilo que chega à mesa das pessoas seja seguro, saudável e feito com muita responsabilidade. Paulinho, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências. Ô, Fábio, muito obrigado. É um prazer, né, estar aqui nesse teu podcast. Em primeiro lugar, te parabenizar pelo programa, pelo podcast. E, assim, tem muita história aí, né, para contar, muita coisa. Como você disse, no ramo da gastronomia, da vigilância. Enfim, tem muita coisa aí. Tem muita história. Paulinho, aqui no Eno Experiências, a gente divide nossas conversas em 4 grandes temas, né? O primeiro é sobre vinho, claro, né? Eu sei que você gosta de vinho e a gente vai estar abordando um pouquinho sobre esse tema. O segundo é sobre gastronomia, o terceiro é sobre turismo e o quarto é sobre a economia da cidade. Por quê? Porque a gente fala que o vinho, ele fortalece a gastronomia ele fortalece o turismo e o turismo fortalece, então, a economia da cidade e, dessa forma, o vinho fortalece a economia da cidade. E quando a gente fala de comida e bebida, a gente está falando de algo muito mais importante, que é o cuidado com as pessoas, quem está à mesa, quem está em volta. Então, vamos começar pelo vinho nesse primeiro bloco. A gente sabe que você é um apaixonado pela gastronomia. Você tem vários programas e está sempre divulgando aí teus dotes culinários. Isso é muito bacana. Mas me conta um pouquinho a sua relação com o vinho e como que isso é um hábito seu. Você gosta mais da cerveja? Qual que é a sua relação com o vinho? Bom, Fábio, assim, hoje em dia, a bebida que eu tomo é o vinho. Cerveja, não dá para dispensar. E gosto de um bom uísque também. Mas o vinho, claro, é disparado, né? É uma bebida boa para a saúde. E com o passar do tempo eu fui aprendendo a degustar o vinho, né? Porque eu lembro, por exemplo, voltando lá atrás, eu bem pequeno, meu avô, pai do meu pai, ele veio de Portugal e ele fazia vinho. Então, eu lembro que ele tinha lá no fundo lá do quintal dele umas parreirinhas e tinha um ciúmes terrível. E a gente era criança, a gente dava uma fugidinha lá e pegava uma escondida, coisa assim, né? E na época era aqueles vinhos de garrafão. Sim. Garrafão de 5 litros, eu lembro que eles tomavam e tal. E eu até dava ali uma bicadinha, né? Porque, enfim. Mas assim, e depois... Bom, lembro de história também de garrafão de vinho, de ir na casa de amigos... comendo, bebendo, fazendo churrasco, uma comida e tomando garrafão de vinho também. Bom, e com o passar dos anos, do tempo, você vai ficando mais seletista, né? Você vai querendo uma coisa melhor e tal. E eu tive, assim, amigos que gostavam muito de tomar vinho e a gente tomava muito vinho, né? Saía para ir na casa de um, ou ia na casa de fazer alguma coisa e sempre com vinhos melhores, né? Até por conta de aqui no Brasil, importação e tudo mais, era mais fácil, ficou mais acessível, digamos assim. Sim. Você comprar um vinho melhor, né? E eu lembro que eu comecei e era assim, vinho chileno. Esse não tem erro. Então, se alguém perguntava para mim, Paulo, que vinho? Pessoal, começa pelo chileno, que não vai ter erro. E, claro, depois a gente vai experimentando outros. E com o passar do tempo, e sempre com amigos, né? Vou falar de amigos de novo. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, eles sempre vêm aqui para Poços e eles tomam vinho, assim, dos mais refinados, e de vários países, e sabem, entende, né? E a gente está junto aí, vai provando vários vinhos. Então vamos começar com um brinde. Aqui nós estamos com uma taça especial para esse momento. E seja muito bem-vindo ao podcast. Espero que
possamos ter muitas outras oportunidades para que a gente possa estar celebrando junto com os vinhos. Com certeza. Isso é muito bom, né? É. Querido, o que eu posso dizer também é o seguinte, porque hoje a gente percebe que o vinho ele já está fazendo parte da cultura gastronômica do brasileiro. Está crescente esse aprendizado, né, em relação a consumir melhor. A gente percebe que se teve uma coisa boa que o presidente Collor fez para a gente em 1990, né, foi quando ele abriu o mercado de importação, o Comex, né, Relação de Comércio Exterior. Eu lembro quando ele falou assim que os carros nossos eram tudo carroças, tal, e isso, quer queira que não, foi uma coisa muito positiva, porque a gente aproximou muito as culturas, porque realmente tinha um grande desafio de a gente ter acesso aos produtos, né? Internamente, então, nem se fala, porque isso era mais uma coisa restrita às capitais. No interior quase não tinha, porque não existia logística, era um grande desafio. E hoje a gente sabe que o nosso podcast chama Eno Experiências, porque o Eno é o vinho, e são as experiências que elas são marcantes com as pessoas em viagens. Você já teve alguma? Eu sei que você teve recentemente na Espanha, mas vamos contar ao pessoal aqui alguma história marcante em viagem ou também em restaurante que estava relacionado ao vinho que ficou aí na tua memória. Fábio, difícil sem falar. Difícil porque, assim, eu tive a oportunidade de viajar para vários países aí, até de morar, né? Então, não vou saber te falar assim, esse local, esse restaurante, porque foram muitos, né? Então, assim, tive experiências, por exemplo, vamos lá, então vamos falar de um restaurante que me veio aqui na cabeça agora. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei lá em 97, 98, fiquei um ano só. Eu trabalhava em restaurante, né? E eu lembro que a gente, na folga da semana, a gente ia em um restaurante português. E chegava nesse restaurante, a gente sempre pedia ou um peixe, ou um fruto do mar, ou uma caldeirada, alguma coisa assim diferente. E vinho, lógico. Só que lá, ó, pra você ver como é que é as coisas, a gente pediu vinho da casa, que não é um vinho tão bom assim, né? Mas é bebível. Mas o pessoal tinha o costume lá de tomar o vinho com 7-Up. Olha para você ver. que estragando o vinho, né? Mas era o costume. O pessoal tinha esse costume de fazer isso. Porque o vinho da casa, um vinho mais forte e tudo mais, você jogava uma 7-Up e pronto, já dava uma aliviada. Mas, bom, depois, assim, eu tive no Canadá, tive no Alasca, na Europa, enfim. E aí você vai pegando uns vinhos ali melhores e até mais acessíveis para você comprar, né? Porque não é tão caro como é aqui no Brasil. E você toma vinhos excelentes, né? Na Espanha, Portugal, Itália. E eu gosto disso, de coisas diferentes. Então, se eu vou para algum lugar, eu quero degustar uma coisa diferente, tomar uma coisa diferente, um vinho diferente. Então, assim, não vou saber especificar alguma coisa do tipo. Mas foi uma coisa que marcou para você, por exemplo, o 7-Up. E eu lembro quando eu atendia, eu trabalhava em São Paulo, na Expand, e a gente ia visitar o Terraço Itália, que é na cobertura de um prédio na cidade de São Paulo. E a gente estava fazendo um wine dinner, um evento, e um vinho famoso, vou botar hoje aí a ordem, uma garrafa dela, uns 15 mil reais mais ou menos a garrafa. E estava um casal, um senhorzinho, estava sentado assim na beira do vidro, assim, dava vista para a cidade de São Paulo, coisa mais linda. E aí eles não estavam no evento, eles estavam jantando de forma particular. E aí eles pediram uma garrafa de vinho branco. Imagina ele, imaginando assim, comemorando um casamento de, sei lá, 60 anos de casamento. E aí ele pediu a garrafa de vinho, aí chegou o Freitas, que era o sommelier, meu querido amigo, um abraço pro Freitas, e foi fazer o serviço. Quando foi fazer o serviço, ela chegou e falou assim, você traz uma Sprite para mim? Tá bom, ele vai tomar o vinho e ela vai tomar uma Sprite. Ó, eu quero com gelo e quero rodelinha de limão, tá bom? Então, chegou lá o copo e tal. Chegou, pegou o vinho, pôs Sprite com limão e gelo, cara. E eu falei, cara, tá bom, tá tudo certo, tá pagando. Estavam lá celebrando, sei lá, 60 anos de casamento. Qual é o problema? Tá tudo certo, né? Cada um. Exatamente, é. Claro, eu como sommelier vou igual você pega uma chave assim, passando na porta do carro.
Mas, cara, eu fiquei feliz de ver aquela cena, né? Sim. Porque naquele momento ali não era o preço da garrafa em si que estava implícito, mas a importância que ela reconheceu de estar com ele, está celebrando com um grande vinho que para ele fazia toda a diferença. Claro, com E certeza. ele respeitou a opinião dela. Olha que isso é casal, né, cara? Isso é muito legal. Exatamente. É por isso que eu falo. A gente tem que experimentar as coisas. Ah, então ele toma, é costume aqui, tomar com a 7-Up, sei lá o quê. Vamos tomar, vamos ver se é bom. Você entendeu? E isso eu gosto de estar fazendo. E é lógico, já tem vinhos, esses amigos que vêm aqui para Poços, que a gente toma vinhos muito bons, e nem sempre todo vinho caro é o melhor, né? Tem vinhos com preços melhores que são muito bons também, e a gente vai degustando. A gente gosta de fazer umas bagunças, eu sempre falo isso. Vamos fazer uma bagunça ali, etc. Tal, vinho com peixe, vinho com carne, vinho com massa e tal. E no último almoço que a gente fez lá em casa, você preparou aqueles peixes maravilhosos, peixes de água salgada, e que realmente estávamos lá em 20 pessoas. O pessoal de lá saiu todo mundo batendo palma para você. E a gente lá tomou vinho branco, rosé e tinto, né? Porque cada um levou uma garrafa de vinho lá, a gente botou na mesa, todo mundo tomou. Na sua opinião, qual foi o vinho que melhor harmonizou com o peixe lá? Rapaz, hein? Putz, aí você só está fazendo pergunta difícil. Fábio, é assim, ó. Tem vinho... Eu não sou muito fã de vinho branco, né? Vinho rosé, muito menos. Ah, mas se tiver para tomar, vamos experimentar? Vamos, sem problema. Eu gosto muito do vinho tinto seco, né? Para mim, e acompanha qualquer coisa. Mas vai de paladar, né? Não tem como, o vinho tinto combina com isso, ou o rosé, ou... Eu acho que vai da pessoa. Se ela está ali, eu quero tomar um rosé hoje, e ela está disposta a tomar, vai combinar com qualquer tipo de comida, né? Eu acho que é bem por aí. E eu também acho muito legal, porque você é uma daquelas pessoas que o importante é que o momento seja inesquecível. Sim. É ou não é? Exatamente. Ô, meu amigo, ó, pessoal, ser, esse rapaz é um cozinheiro de mão cheia. Confreiros e confrades, o vinho, ele tem esse poder incrível de transformar uma refeição em um momento de encontro. E mais do que uma bebida, porque a gente não quer colocar o vinho como um ator principal, e sim como um coadjuvante. Sabe por quê? Porque ele vira conversa, ele vira memória, e ele vira celebração. Ele é meu amigo, eu vou botar ele aqui, vou fuzilar ele na parede mesmo. Agora eu quero que você aí que está assistindo a gente, conta aqui pra gente nos comentários. Você prefere vinho branco ou vinho tinto, ou vinho rosé? Escreve aqui pra gente, tá bom? E se tem vinhos que não são apenas bebida e são realmente histórias engarrafadas, a Quinta do Ribeiro Santo, lá no Dão, em Portugal, produz vinhos elegantes, autênticos e profundamente ligados ao seu território. Quinta do Ribeiro Santo. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E voltamos. Experiência gastronômica começa sempre na escolha do vinho, mas ele se completa mesmo na cozinha. E o Paulinho tem muita história para contar nesse assunto, pessoal. Cozinheiro de mão cheia, a família tem uma tradição então que nem se fala. Paulinho, você que você que vem dessa família ligada aí à gastronomia, vamos então trazer você para esse tema. Como é que nasceu a tua paixão pela gastronomia? Bom, eu lembro que eu sempre ficava, minha mãe cozinhando, né? E eu sempre estava do lado do fogão, vendo ela fazer as coisas. A minha avó foi uma cozinheira muito boa, minha avó cozinhava muito bem. E minha mãe cozinha muito bem. As minhas irmãs também, né? E eu, rapaz, foi assim, eu saí para estudar fora
eu tinha de 14 para 15 anos. Eu estudei na escola agrícola de Muzambinho. Então, lá, não que a gente cozinhava lá, mas tinha uma matéria lá que era de defumados. Então, a gente tinha que preparar a carne de porco, fazer a linguiça, o frango, né, para defumar, que era vendido ali na cooperativa. E na época de férias, a gente fazia uma escala. Então, ficava alguns alunos na escola, para manter a escola, né? E que é uma escola fazenda e tudo mais. Hoje já não é bem assim, mas na época era, isso na década de 80. E a gente, às vezes, pegava alguma coisa e fazia, né? E depois disso, eu já aqui de volta em Poços, depois de 3 anos, eu sempre estava fazendo alguma coisinha, já estava mexendo e tudo mais. E quando eu fui morar realmente fora, eu tinha que fazer. Apesar de trabalhar em restaurante, mas eu trabalhei um tempo em construção, pintura, essas coisas todas. A gente tinha que preparar comida, levar a marmitinha cedo. Quem tinha que fazer comida era eu, não tinha jeito. E pronto, eu fui tendo essa facilidade de estar fazendo. Claro que antes, como se faz um arroz, como se faz um feijão, eu sempre corria lá, mãe, como é que é? O arroz não ficar papa, não sei o que e tal, minha tia, né? E pronto, e fui morando fora, tendo que fazer isso daí. Depois, quando eu fui trabalhar em restaurante, já não tinha tanta obrigação, porque a gente comia no restaurante, mas na folga eu gostava de fazer alguma coisa. E com isso foi crescendo. Quando eu voltei de lá, passou mais um tempo, surgiu a ideia de montar o restaurante Sabor Tolã. A gente tinha, a princípio, um esquema de que ia ser servido. Algumas vezes eu até ajudava lá na cozinha, porque era tudo prato à la carte. Então, corria na cozinha para ajudar também o pessoal lá. E foi. Até que surgiu a possibilidade de ter um programa na TV de culinária. Antes do programa, eu tive alguns quadros em alguns programas, então eu ensinava o pessoal a fazer. Tipo assim, vamos fazer um arroz mesmo. Tem gente que não sabe fazer arroz. Vamos do básico ali, né? E então o pessoal começou a gostar, porque muita gente que não cozinhava, de medo de não saber fazer, pronto. Se seguisse ali o programa, ia conseguir fazer. E foi. E depois eu tive meu programa, que foi quase 3 ou 4 anos, né, que era os Sabores do Chefe. E aí, assim, eu pesquisava muito, não fiz faculdade, não fiz gastronomia, né, isso daí eu aprendi na garra ali mesmo, olhando, vendo, consultando, lendo, comprava muita revistinha dessas de receitas. Sim. E olhava no YouTube, internet, porque que acontece? A receita, dependendo da receita, nem todo mundo posta a receita certa. Eu já tive algumas coisas aí, inclusive no programa, que eu achei que fosse daquele jeito e não era. Então, o que você faz? Você começa a pesquisar a receita de outras maneiras, que outras pessoas fazendo, né? E aí você chega na receita certa, ou você, de repente, dá o teu toque ali e tudo mais. E, então, foi assim. Para tentar realmente adequar algo mais perfeito possível. Agora, você falou aí do Sabor Tolã. O Sabor Tolã, ele marcou época em Poços de Caldas, né? É um restaurante fantástico, muito tempo, e que eu vi vários vídeos gravados lá, matérias jornalísticas, inclusive, pessoas de fora, de outras cidades vinham para cá exclusivamente por causa do restaurante. O que aquele restaurante representou para você? Bom, o Sabor Tolã, ele foi um restaurante assim que foi uma ideia minha e do meu pai, né? Na época, porque lá é uma chácara, né? O restaurante é dentro de uma chácara, que é a chácara nossa. E todo final de semana, antes de ter o restaurante, a gente sempre tinha muita gente lá, amigos, parentes e tal, e fazia festa e churrasco. Até que eu falei pro meu pai, vamos fazer uns quiosques aqui e alugar. O pessoal quiser vir para cá, né, faz e tal. Meu pai já pensou muito além, né? Falei assim, não, vamos aproveitar a vista que a gente tem e vamos fazer o restaurante. Até porque não tinha nome ainda. E o nome também é interessante. Pronto. Surgiu a ideia, sentei com meu pai, fizemos lá o projeto, eu e ele.
né? Desenhei tudo certinho, do jeito que ele queria, e eu também ia colocar dos moldes da vigilância, né? Próximo da vigilância. E fizemos, e em 8 meses, construímos o Sabortolã. O nome é até interessante, né? Porque de onde surgiu esse nome Sabortolã, né? Eu estava numa viagem para a praia com os amigos e tudo mais, e eu tenho um amigo meu que ele é muito assim despojado, ele é muito rápido com os pensamentos assim. A gente estava num restaurante, e eu peguei e falei para ele, assim, eu preciso de um nome para o restaurante, mas eu não quero nada assim, fogão de lenha, não sei o quê, casa sei lá das quantas, eu quero alguma coisa diferente. Cara, foi impressionante. Ele olhou assim para o lado, voltou e falou assim, coloca Sabortolã. Eu falei assim, mas como assim Sabortolã? De onde você tirou isso? Ele falou assim, olha para você ver o restaurante que a gente está. Ele chama Sabores do Mar. Coloca Sabortolã. Eu falei, pronto, está escolhido o nome. Definiu o nome ali no tapa. Você entendeu? Olha para você ver que coisa interessante. Cheguei da viagem, cheguei para minha mãe e para meu pai, falei assim, já temos o nome para o restaurante. Como é que vai ser? Sabortolã. Aí todo mundo falou assim, gostamos. E ficou. E assim foi. É tanto que eu sou conhecido muito aqui na cidade como Paulo Sabortolã, né? Não tem nada a ver o Sabortolã no meu nome, mas ficou. Pegou. Isso foi quando? Isso foi em 2002, quando a gente abriu o restaurante. A gente abriu o restaurante em 2002. Eu fiquei um tempo no restaurante, depois eu saí, fui para a Europa, fiquei 2 anos na Europa, até para dar uma espairecida e pegar mais experiências, né? Eu trabalhei em alguns restaurantes lá e voltei administrando o restaurante. E aí foi onde o restaurante realmente deu um boom. Ô Paulinho, mas assim, a gente que é mineiro da Gema, é fácil falar. Mas para quem assiste a gente e não acredita muito nas conversas que a gente fala, porque o mineiro é bom de prosa, né? O fogão a lenha, ele sempre tem assim, um charme especial, né? A gente recebe gente de fora, faz uma comida fogão a lenha, o povo fala, uau, parece que é comida, né, do outro mundo. O que o fogão a lenha muda no sabor da comida? Então, complementando lá, o restaurante ele não era fogão a lenha, era à la carte, lembra que eu tinha te falado? Sim, e tinha churrasco também. Sim. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, vamos colocar então fogão a lenha, porque eu acho que tem tudo a ver. É um restaurante fora da cidade, é aqui na chácara, e aqui em Poços está precisando disso daí. Fizemos um fogão a lenha e passamos E detalhe, a comida era servida nas panelas de pedra-sabão, que eu fui lá em Ouro Branco e Ouro Preto buscar essas panelas, fui direto na fábrica, que dá um outro sabor na comida. É outra coisa, eu não sei o que acontece. Porque, lógico, a comida não era feita toda ali no fogão, a lenha. Ela era feita lá dentro, porque era uma quantidade grande, mas era colocada ali no fogão a lenha. E aí tem todo esse negócio da lenha queimando, da fumaça, a própria panela de pedra-sabão ali. Então o sabor criava uma muda. sintonia. É claro que tem todo o tempero da minha mãe, né? O toque, né? Que, vamos lá, né? Faz toda tem a o segredo dela. Mas qual prato do Sabortolã você acha que melhor representava a identidade do restaurante? Que, assim, o pessoal tinha que ir lá e tinha que comer aquele prato. Então, aí o que aconteceu? É que lá também teve muitas variações, né? Sim. Porque chegou uma certa época lá que eu comecei, a cada final de semana, a fazer uma coisa diferente. Durante a semana tinha comida mineira normal. Você encontrava a mandioca frita, que era produzida na chácara. Muita coisa era produzida na chácara ali. As verduras, legumes, era tudo ali, né? Fresquinho e tudo mais. Então tinha mandioca, tinha o tutu, tinha o frango, a carne de porco, né? Mas no final de semana eu começava a fazer algumas coisas diferentes. Então eu comecei a fazer a costela moda gaúcha, que era assim, na época, foi um sucesso, né? E é até hoje. Feita lá 5, 6 horas, cozinhando ali na lenha, né? No carvão também, às vezes a gente colocava, mas era na lenha. Depois, no outro final de semana, era o porco no rolete. Nossa. Tinha pintado na brasa. Tinha churrasco também. Então, cada final de semana era uma coisa. Então, assim, é difícil falar, esse daqui... Eu acho que o tchan de ter o fogão a lenha, é tanto que a gente foi aumentando o fogão, porque o fogão foi ficando pequeno, eu tive que ir ampliando ele, e pronto. Não tinha, assim...
qual o prato, qual a comida. Que representasse 100%. Não tinha. Porque você, além desse trabalho junto ao restaurante, você tem um dom, né? Esse jeito muito didático de explicar a culinária. As pessoas gostam de ver seus vídeos, de assistir a forma como que você pega os ingredientes, mistura ali, a alquimia que acontece e, de fato, a pessoa vai colocar isso em prática depois. Ela vai conseguir desenvolver o prato muito próximo do que você está vivendo ali. Sim. E hoje, você me surpreendeu aqui, porque normalmente aqui no podcast a gente serve água, vinho, e eu gosto sempre de colocar aqui à mesa um queijinho. Esse aqui é um queijo de uma cidadezinha próxima aqui do sul de Minas, né, que é queijo de Alagoa, cidade de 4 mil habitantes, cara, e um queijo que está se ganhando pontuação fantástica. Lembra um parmesão, mas isso aqui é leite cru, lactobacilo vivo, autêntico. Nossa, mesmo. Né? Maravilha. Sabor espetacular, com vinho, então fica mendeza. Mas aí você me trouxe esse bolo aqui e hoje você está com só um pingado cafeteria lá no centro. Como é que surgiu, então, a ideia de abrir esse café aqui em Poços de Caldas? Conta para nós. E eu quero saber, depois, fala desse bolo também. Vou até comer um pedacinho. Isso, como que esse bolo é campeão. Bom, vamos lá. Depois que a gente fechou o restaurante, que foi em 2017, finalzinho, dia 31 de dezembro de 2017. A gente resolveu fechar depois de 16 anos, né? O restaurante aberto. Mas foi por alguns outros motivos, não porque o movimento estava ruim, nem nada disso. A gente cansou, porque, querendo ou não, o restaurante, você sabe, é cansativo. Sim. Minha mãe estava muito cansada, ela que era chefe lá da cozinha. Eu estava bem cansado, porque eu tinha tanto a vigilância como o restaurante, né? E eu não tinha folga, era 7 dias na semana ali, direto. Pronto, a gente fechou e eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais mexer com comida, com comércio. Pronto. Mas o que aconteceu? Eu não consigo, né? Eu fui nascido e criado dentro do comércio, então é uma coisa que está no sangue, não tem jeito. Mas eu fazia algumas coisinhas em casa e tinha uns amigos que pediam e tudo mais, era uma pizza, um hambúrguer, um doce, não sei o quê, um bombom e tal. Então eu fazia. Pouco, mas fazia. Estava ali. E eu fui agora, 2024, eu recebi uma proposta de trabalho na Espanha, fui para lá. E acabou que era para ter ficado 2 anos, era para mim estar lá ainda, né? Mas aconteceu algumas coisas no meio do caminho, inclusive problemas de saúde, e não deu certo, né, de ficar lá. Então, fiquei lá uns 10 meses só. E lá na Espanha, eu tinha visto esse café. Estava à venda. Eu olhei assim e falei assim, gente, ali na rua Rio Grande do Norte, onde será que é? Eu não conseguia, sabe, ligar. Mas fiquei interessado. Mas falei assim, não, deixa para lá, ainda estou por aqui e pronto. Acabou que depois de um mês eu voltei. Assim que eu cheguei, eu já fui atrás. Falei assim, aquele café assim ainda está vendendo? Tá, quer ir lá ver? Quero. Você voltou em maio do ano passado, não foi? Maio, 2025. Isso, exatamente. Vamos lá ver, então. Porque, assim, eu não queria, mas queria, né? É engraçado isso daí. Cheguei lá, lugarzinho pequeno, montadinho, bem arrumadinho. Eu olhei o ponto e falei assim, isso daqui eu acho que dá futuro. Por que acontece? Eu faço muita coisa, né? E eu queria que mais pessoas provassem o que eu faço, né? Porque alguns só sabia. Mas eu queria que mais gente degustasse das minhas coisas, né? Eu peguei, você quer saber de uma coisa? Vamos pegar. E acabou que peguei o café, achamos o nome, né? Só um pingado. E lá eu consigo fazer muita coisa, né? E assim, um monte de gente vai, passa, compra, come. Esse bolo mesmo... Que bolo que é esse aqui? Esse bolo foi o seguinte. Nossa, eu que tinha delícia, uma amiga gente. que ela queria um bolo chocolatudo, né? Do jeito que ela falou. Paulo, eu quero um bolo chocolatudo. Eu falei assim, tá, eu vou tentar descobrir um bolo chocolatudo para você. E fui pesquisando e achei essa receita. Falei assim, vamos fazer, vamos ver se esse vai agradar ela, né? E fiz um bolo de chocolate, com uma calda de chocolate, com essas gotas de chocolate, tudo chocolate. E a gente fura o bolo para a calda entrar dentro do bolo. Nossa Senhora!
E levei para ela, adorou o bolo. Falei assim, nossa, era isso que eu estava precisando, que não sei o quê. Bom, coisa de mulher. E eu falei assim, quer saber? Vamos colocar para vender. Vamos ver, se der certo, ótimo. Se não der, a gente busca outra coisa. E sucesso. Esse bolo é impressionante o quanto vende. Porque o pessoal chega, a hora que bate o olho assim... Não, eu quero. Não, é uma palhaçada agora, eu vou falar, sabe por quê? Porque a gente termina a gravação aqui, o Rodrigo já fala, Fábio, vamos lá no Paulinho comer o bolo. Exatamente, hoje já está aqui, não precisa... Hoje a gente não vai precisar, hoje a gente vai comer o bolo aqui nos bastidores. E assim, e lá eu faço, claro, tem outros bolos, eu estava até comentando com o Rodrigo antes, faço um bolo de café, que é uma receita italiana. Aí, ó. Que é também muito bom. Esse eu não faço direto, de vez em quando, mas é muito gostoso. E lá tem um monte, o cardápio nosso é extenso, mas... Eu ia perguntar exatamente isso para você. O que não pode faltar numa boa cafeteria? Produto de qualidade, né? Você tem que ter assim, a noção de que tem que ter coisas frescas, né? Bem feitas. A maioria das coisas eu faço lá, que eu acho que isso é muito importante. A gente tem lanche natural que faz lá todo dia. Eu não faço muita coisa, você entendeu? Eu faço pouca, mas faço na hora. Né? Um bom café, um café coado, um café expresso, sucos de frutas naturais, né? Os bolos, os doces, os bombons. Então, assim, faço lá... Tem até hambúrguer artesanal, tem pizza também. Então, você engloba um pouquinho de cada ali, né? Então, vai ser difícil a pessoa chegar lá e falar assim, não vou querer nada. Ela sempre vai levar alguma coisa. Cara, eu gostoso é que, como eu sou testemunha, então eu quero te fazer essa última pergunta, porque você já está entrando nessa minha última pergunta também, para fechar o bloco. Se você fosse preparar um almoço perfeito de domingo na roda dos amigos, para quem está assistindo vai ficar tudo com vontade. Eita. Qual seria o cardápio que você iria receber as pessoas lá na sua casa? Ai, Fábio. Que é da tua especialidade. Assim. Mas é que, assim... Você faz muita coisa, né? Não é querer me gabar, não, mas eu faço tanta coisa. Eu vou fazer uma comida para vocês ainda, que poucas pessoas comeram e que comeram e adoraram. E teve gente que quando eu falei que eu ia fazer, falei assim, não vai ficar bom. E eu fiz, eles gostaram muito. Que eu apelidei de feijoada seca. O que seria essa feijoada seca? É o feijão preto, carne seca, bacon, couve, a e você vira tudo ali. Olha um arrozinho. Rapaz, não é por nada não. Tá bom. Vou fazer para vocês. Mas, assim, depende do gosto. Geralmente eu pergunto pro pessoal, o que vocês querem comer? Eu faço um bom churrasco, um risoto eu também faço. Então, eu deixo a pessoa escolher. Ah, tá com vontade de comer o quê? Ah, Paulo, faz isso. Pronto. A gente vai lá e a gente vai indo. Igual agora... Para eu falar assim, eu vou fazer isso ou aquilo, eu prefiro a pessoa escolher... Dá o cardápio. Eu tô com vontade de comer isso. Pronto, a gente corre atrás e faz. Gente, domingo a gente fez na minha casa uma rodada de massas e peixes. E Paulinho, eu gosto de cozinhar, mas ele é mestre. E aí chegou lá e quando a gente começou a fazer o pré-preparo, ele fez uma alquimia e o peixe ficou incrível. Então, se puder, procure lá nas redes sociais para que acompanhe essa jornada dele, tá bom? Sabe por quê? Porque a gastronomia ela tem algo mágico. Ela atravessa gerações, ela conta histórias de família e, principalmente, ela transforma ingredientes simples em momentos inesquecíveis. E você que está assistindo a gente, conta pra gente. Qual o prato da família que você nunca esqueceu? Aquele que você guarda assim lá no fundo do coração, tá bom? Quero falar também agora sobre tradição. E tradição que não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da terra, do tempo e da dedicação de gerações. A Quinta das Herédias, no Douro, lá em Portugal, traduz exatamente isso. Vinhos profundos, elegantes e cheios de histórias. Quinta das Herédias. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro. Vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos.
Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares. E a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias. Provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. Você viu que imagens lindas, pessoal? Quinta das Herédias, lá no Douro, é um lugar incrível que eu recomendo muito você conhecer. E quem não puder conhecer, prova, porque os vinhos são fantásticos. Pessoal, quem cozinha bem sabe de uma coisa. Comida boa faz a gente viajar, tá vendo? A gente quase se transportou aqui agora para o Douro. Mas também faz a gente viajar nas memórias e também pelo mundo, não tem fronteira, né? Então, vamos falar um pouquinho agora nesse bloco sobre turismo e as experiências que a gente tem com as viagens. Paulo, o Sabor Hortolã recebia muitos turistas. Era assim, incrível a gente ver, eles marcam, né? Marcava lá e depois você comentava, então isso viralizava. Como é que era para vocês, né? Para sua mãe, para seu pai, ver essas pessoas de outras cidades vindo? E detalhe, não estava no centro da cidade, está num bairro mais afastado, uma vista linda para a represa Bortolã, mas estava ali desbravando um espaço não tão conhecido da cidade. E quando chegava lá, se surpreendia. Elas buscavam a descoberta daquele lugar. Como é que isso era para vocês? Bom, para a gente era muito gratificante, né? Porque, a princípio, a gente queria o público de Poços e, claro, depois da região. Mas o Sabor Hortolã foi tomando uma proporção tão grande que a gente chegou a ter pessoas do Sul, de Goiás, Rio de Janeiro. E isso tudo por quê? Claro, eu investia também, né, nas redes sociais, a gente tinha o site e tudo mais. Então, o que acontece? Chegava um turista, exemplo, São Paulo. Comia, gostava e falava assim, ó, eu já vou avisar o meu amigo para quando vier em Poços, vir aqui. Exatamente. Você entendeu? Sim. Tinha o pessoal do Sesc, que a gente atendia algumas excursões, não eram todas, mas esse pessoal do Sesc, a primeira vez que eles foram, eles adoraram. E começou a passar para outras cidades. Então, por isso, gente do Goiás, gente do Sul. E o pessoal chegava lá, já ficava maravilhado com a vista, né? Porque aquela vista não tem, né? A vista é sensacional. E logo a comida, o fogão a lenha, os doces, né? Porque era tudo doce caseiro. Os doces eram maravilhosos. Minha mãe fazia ali com todo carinho, né? O doce de leite, então, sem comentário. Então, para nós foi muito gratificante. Para o meu pai mesmo, né? Que viu ali aquele movimento todo, gente chegando de todo lado. Eu lembro que teve uma vez que veio motoqueiros, né? De Campinas, tinha umas 50 motos lá, coisa mais linda do mundo, aquele pessoal subindo. Enfim, fantástico. Ali foi... É muito gratificante, né? Você ter esse reconhecimento não só em Poços, como para todo lado. E, claro, o programa também que eu tinha na TV ajudava, porque passava em outras cidades da região também. Então, vinha também gente, Caldas, Muzambinho, Cabo Verde, enfim. Isso comprova e justifica, inclusive, a existência do nosso podcast, porque quando a gente fala que o vinho fortalece a gastronomia e a gastronomia fortalece o turismo, o que você está falando aqui é exatamente isso, que a gastronomia ela é essa porta de entrada para o turismo na cidade, é o cartão de visitas, né? Exatamente. O cara sai de longe porque ele tem essa referência do local, ou seja, porque ele ouviu falar de alguém que indicou, ouviu numa televisão e ele está curioso. E a Represa Bortolã, então, nem se fala, que é um dos cartões postais mais lindos de Poços de Caldas, um lugar incrível, eu estou sempre lá, eu moro no Véu das Noivas, estou a 1 quilômetro de lá. Sim, sim. Então, realmente, trabalhar naquele cenário, né, quem trabalha daquele jeito lá não trabalha um dia sequer, né, porque é só amor, né? E também você percebendo aí, você mostrando para a gente, e a gente está percebendo,
como que os turistas eles valorizam muito essa questão do entrelaço, porque sim, tem a comida mineira, mas você também tem outras tradições. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, eu entrevistei, por exemplo, o chefe Bruno Stipe, que é presidente da FIC, Federação Italiana de Cuochi, a Federação Italiana de Chefes de Cozinha aqui no Brasil. Ele representa a identidade, junto com o Roberto Ravioli também, a identidade gastronômica da Itália. Ele é um fiel representante. E está lá na cidade de São Paulo, e a gente está falando de a grande São Paulo, 22 milhões de habitantes. É muita gente, né? Então lá tem japoneses, lá tem italianos, lá tem franceses, tem todas as colônias, né? Poços de Caldas, pelo IBGE, tem 150, 170 mil habitantes, mas eu acho que deve ter uns 200 mil os flutuantes. Então, é a maior cidade sul de Minas, e já não tem hoje uma identidade gastronômica que fala assim, o prato é esse, é o tutu, é a couve, né? Você tem aqui restaurantes fantásticos de todos os tipos, né? E isso é muito legal porque ali você estava valorizando a comida típica mineira, mas você também se desafiava, você sempre buscava inovar. Vamos falar um pouquinho dessas suas viagens, né? Tanto para a Espanha, para Portugal também. Quando você é o turista, o que mais te chama a atenção na cultura gastronômica? Você chega naquele país lá e é um sotaque diferente, você percebe que os comportamentos são diferentes, a hospitalidade é diferente, mas e a comida? O quanto que isso mexe com você? Fala pra gente assim, um pouquinho dessa experiência sua como turista. Bom, como turista, além de ter morado na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Suíça, eu também tive os meus momentos de turista mesmo, né? Sim. Que eu fui para Itália, França, Espanha de novo, Portugal, aí sim para passear. E eu, particularmente, eu gosto de chegar no país que eu estou e comer a comida típica deles. Você entendeu? Então, eu gosto de provar coisas diferentes. Então, eu sempre busco coisa diferente. Porque é um negócio que... o Brasil é muito grande, eu também conheço um monte do Brasil, tem várias comidas típicas, mas lá fora tem as suas comidas também, tem o jeito de se preparar, o jeito de comer e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que não adianta. Eu cheguei num país, qual que é a comida típica aqui? Vamos comer, vamos provar. E eu adoro, né? Eu adoro comer, adoro e ver tudo aquilo e depois tentar replicar e fazer, sabe? Então, porque tem muita gente que vai muito no básico. Não vou experimentar isso, não vou experimentar aquilo. Gente, eu acho que se você está num outro país, você tem que meio que mergulhar na cultura deles, né? E provar. Eu não gostei? Tá, mas eu provei. Então, acho que isso é muito importante. Né? Como é que você vai falar assim, eu não gosto, por exemplo, desse queijo, mas eu não comi, como é que eu vou saber se o queijo é bom ou se não é? Então, é uma coisa que eu falo, provem. Então, e eu sempre falo aqui que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Você quer conhecer um pouco de como é aquele povo, sente-se à mesa e como que eles vão te servir, porque ali você vai ter, além do sabor da experiência, a forma como você vai ser atendido, né? Então, isso envolve todo o ritual ali da gastronomia. Sabendo que você é um cozinheiro de mão cheia e imaginando que você já teve essas experiências aí de inúmeros países, vamos tentar trazer para as pessoas também que querem aprender, que querem fazer alguns tipos de contrastes, né? Vamos pegar lá, você tem a Espanha que gosta do mais caliente, né? Você tem uma Itália que gosta bem de uma massa, mas na Espanha também eu comi muitos peixes muito bons também, peixes maravilhosos. Tem. Então, por exemplo, vamos trazer aqui para o Brasil. A comida mineira, sem sombra de dúvidas, é um cartão postal para o mundo, né? Os gaúchos gostam lá de um churrasco que é fantástico. Se você for ali para o Espírito Santo, você pegar a paella que os caras fazem lá, é coisa incrível. Lá eu ainda não conheço. Então... Tem vontade de ir. E aí entra a minha pergunta. Quais seriam, para você, do que você já comeu, aprovou e te encantou, essas paradas obrigatórias para quem quer conhecer um pouquinho dessas experiências? Para quem vai para a Europa? Para quem vai viajar, para o Brasil ou para o mundo? É que nem eu falo. Você tem que... Uma coisa que eu faço,
geralmente quando eu vou assim para fora, eu pergunto assim, aonde que tem um restaurante que o pessoal da cidade frequenta? Você entendeu? Porque você tem lá, vamos pôr lá, Madrid, por exemplo. É uma cidade que tem N restaurantes. Eu falo que ela é uma mini São Paulo, né? Porque tem de tudo lá. É. E claro, tem os pontos turísticos, lugares e tal. Mas tem os lugares que onde os espanhóis vão. Ali que é o interessante isso aí. Você chega em Lisboa, você chega em... Na Itália mesmo, teve uma situação que a gente estava em uma cidade, que eu não lembro agora qual. E aí eu perguntei para uma moça, até uma brasileira que morava lá há muito tempo, eu falei para ela assim, onde tem um restaurante que o italiano vai comer? Ela falou assim, desce 2 ruas aqui, tem um restaurantezinho assim, 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 lá você vai comer. Cara, a gente foi... Incrível. Sensacional, uma massa fantástica. E só italiano vai, o turista não vai. Você entendeu? Até porque, o que acontece? Onde tem muito turista, geralmente o preço é um pouquinho mais elevado e, às vezes, a comida não é tão boa assim. Então, se você sai dessa zona turística, uns 2, 3 quarteirões para baixo, para cima ali, você vai cair em restaurantes que é onde o pessoal costuma ir. Então, é o que eu indico, é isso daí. Excelente dica. Tá vendo, meus amigos? Viajar é descobrir dicas como essa e também lugares incríveis. Mas também é descobrir sabores, histórias e culturas diferentes. Por quê? Porque você não está lá para passar vergonha, você está lá para experimentar. Isso é o nosso propósito, trazer aqui para você, EON Experiências. Agora me conta aí, você já viajou por causa de comida? Eu tenho muito medo de ir naqueles países que tem que comer uns gafanhotos, viu, gente? Eu não quero, não. Conta aí, você já comeu algo que você não voltaria a comer nunca mais? Quero saber a tua opinião, tá bom? E depois de uma conversa boa, a gente sempre vem assim, com aquela fominha, com vontade, né? Então, aqui em Poços de Caldas tem a pizzaria Santa Pizza. É um lugar perfeito para reunir amigos e compartilhar bons momentos. Santa Pizza. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Pessoal, o problema é que quando a gente pega um break, a gente começa a comer umas coisinhas. Gente, esse bolo de chocolate. Nossa Senhora, que coisa mais deliciosa. Daqui a pouco a gente vai falar mais dele, tá bom? Mas, gastronomia também tem muita responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente fala de comida, a gente está falando de algo que entra no corpo das pessoas. É muita intimidade. A gente tem que ter essa responsabilidade, né? O que a gente vai servir para a pessoa? Uma coisa é você colocar um paletó, né, uma camisa, um chapéu. Outra coisa, a pessoa vai ingerir o que você manipulou. E é aí que entra um trabalho essencial. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade do perpetuar a espécie, né? E a gente tem que garantir a segurança, porque isso não apenas pode matar uma pessoa, isso pode comprometer a economia de uma cidade. Se aquela cidade ficar mal falada, por exemplo, imagina a quantidade de desempregos que pode ser gerado, renda que é perdida, investidores que vão embora. Então, é muito importante isso. E, Paulinho, eu quero ter a tua visão primeiro como empreendedor. Qual é a sua opinião sobre a importância de treinamentos técnicos na área de gastronomia e hospitalidade? Bom, isso é essencial. Para um comércio de gastronomia, você tem que ter o teu pessoal treinado, sabendo como lidar com alimento, com higiene, com a limpeza. Então, é muito importante, né? Eu até... uma coisa que eu acho deficitária aqui em Poços é não ter cursos para formar profissionais, né? Da área da cozinha, da área do salão, do bar.
Então, o teu pessoal que trabalha ali, eles têm que estar cientes dos riscos, porque tem muito risco. Você está lidando com comida, que é uma coisa que é perecível, que estraga fácil se você não souber manipular, tem uma contaminação cruzada. Então, tem que ter. Para você ter assim, um restaurante, uma lanchonete, uma padaria mais top, né, com produtos de boa qualidade, o teu pessoal eles têm que saber o porquê disso, o porquê daquilo, porquê tem que lavar a mão, porquê tem que estar de uniforme, porquê que tem que armazenar, você entendeu? Então... E essa é uma informação muito pertinente, porque é natural, a pessoa perde o emprego e fala assim, agora eu estou desempregado, vou ali montar um restaurante, vou montar uma lanchonete, uma pastelaria e tal. E a gente sabe, né, que essas legislações, né, elas vêm muito para contribuir, ainda quero trazer ainda o assunto para o empreendedorismo mesmo, né, para o lado do empreendedor, que está tudo certo a pessoa querer empreender, está tudo certo. É um desafio empreender no Brasil, não apenas sim. por essa questão, mas também por questões fiscais, por questões Ministério do Trabalho e várias outras questões. Agora, na sua visão, você que tem aí prismas diferentes, né, olhares diferentes para o segmento, principalmente da alimentação fora do lar, não apenas aquele que a pessoa vai lá e compra no supermercado, por exemplo, e vai consumir em casa, mas principalmente quando a alimentação ela é fora do lar. Para quem vai abrir um restaurante, uma loja, um bar, uma lanchonete, um bar, qual é o maior desafio hoje que ele vai lidar, que ele precisa compreender para ele tomar essa decisão? Bom, a primeira coisa, eu acho que ele tem que ter ciência que o estabelecimento dele vai ser fiscalizado. Tem muita gente que fala assim, eu vou abrir aqui e pronto, vai ser do jeito que eu quero e ninguém vai falar nada, eu vou servir de qualquer maneira e pronto. E não é assim, né? Apesar de ter algumas facilidades hoje para você abrir uma empresa e tudo mais, mas ainda vai ter a fiscalização. Então, você tem que ter essa noção de que o fiscal vai estar indo lá não para te punir, e sim para te ajudar. Então, você tem que receber ele da melhor maneira possível, porque ele vai estar te ajudando. É igual você falou, tem muita gente que foi despedido aqui, mandaram embora, e vou abrir um negocinho para mim, porque o meu vizinho lá ele tem um negócio e é movimentado, e o meu também vai ser. E, às vezes, não é assim. Às vezes, o cara não entende, não sabe, e isso é preocupante, porque ele não vai servir um produto de qualidade, vai se correr risco, e pronto, ele não vai durar alguns meses, ele vai fechar. Você que, por exemplo, viveu essas experiências também fora do Brasil, você chegou a trabalhar em estabelecimentos fora do país. Como é que você compara a importância econômica da gastronomia desses lugares, né? Vamos falar assim, não sei como é que foi a tua última experiência lá na Espanha, mas vamos, por exemplo, comparando a gastronomia da Espanha com a gastronomia aqui no Brasil. Como é que é a visão de comportamento de sociedade olhando para esse segmento, tendo em vista a quantidade de emprego e renda que é gerado no país? Bom, a Europa em si, ela é movida muito pelo turismo, né? Então, você tem muitos restaurantes lá fora e o pessoal gosta de sair para comer, beber. Então, lá também tem as fiscalizações, lá também tem as regras, né, de vigilância sanitária que tem que ser seguidas. E, assim, aqui no Brasil, a gente também sai muito para comer, para beber, mas que é de pessoa para pessoa. Eu não vou falar também que lá na Europa não tem aqueles que não estão nem aí e faz de qualquer jeito. Tem também, você entendeu? Nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo quer levar o seu estabelecimento ali no top, porque isso você tem que investir em treinamento, investir em material bom, utensílio bom, né? A matéria-prima boa. Então, assim, mas o empreendedor ele tem que ter essa consciência que ele tem que ter esse ciclo aí fechado, porque senão ele não vai conseguir ter sucesso. A realidade é essa, né? Então, e isso para a economia, claro, se você tem um restaurante bom, serve uma comida boa, um pessoal que te atende bem, você vai estar sempre com a casa cheia. Você vai movimentar, você vai fazer dinheiro.
E o que acontece? É que nem, volta a falar. Às vezes o cara vê o vizinho, fala assim, nossa, mas ele tá cheio, olha lá, o restaurante dele tá lá, eu vou montar um também. Acontece muito aqui em Poços. O cara monta o negócio, não sabe nada, não quer investir em nada, mas ele quer ganhar dinheiro. Mas que jeito? Ele não serve uma comida de boa qualidade, ele não vai durar meses, ele vai fechar. E eu lembro quando assumi a presidência da ABRE, em 2017, a ABRE é a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Poços de Caldas, sucediu o querido amigo Ricardo Mucciarone, lá do Pietro, que ele, inclusive, foi meu vice-presidente para me ensinar, para me manter no trilho, e aí depois eu passei o bastão para a Gina, do Pizza na Roça. A importância que foi para mim naquela época, que eu tinha um restaurante, né, que era o Na Trilha do Vinho, de ter essa comunicação ativa com não apenas as entidades, né, de proteção, que estou falando Corpo de Bombeiro, para você ter um AVCB, né, que é super importante, você cuidar das pessoas que estão ali dentro, porque se pegar fogo, como é que as pessoas saem, né, se acabar a energia elétrica, como é que vai ser o pânico das pessoas tropeçando e tal. Você tem a lei de zoneamento urbano para que a gente possa respeitar o direito do próximo, né, vai colocar a mesa na calçada, o som, o barulho está muito alto e tal. Você também tem... se você for para o Ministério do Trabalho, então nem se fala, né? Mas você tem que pensar nos POPs, você tem que pensar em coisas para zelar a segurança do profissional que está mexendo com fogo, está mexendo com faca, e o garçom que está com a bandeja, com taça de cristal que pode cair, tem criança ali que é inocente, né? Então, realmente, isso são muitos fatores que, se não for feito com qualidade, as pessoas não vão avaliar bem. E nesse mundo agora, Paulinho, que está cada vez mais digital, com os aplicativos, você vai lá e dá notas, isso aumenta ou abaixa a reputação da cidade. Agora, na sua opinião, com essa inteligência artificial, né, que as pessoas... A própria palavra fala, é artificial. Sim. Porque a inteligência artificial, ela não está comendo aqui o bolo, né? O queijo, não está provando nada. E aí as pessoas jogam um marketing lá incrível, mas que de repente não é o que está acontecendo. Qual que é a sua opinião sobre a influência dos serviços digitais, de todas essas mídias digitais a favor de um restaurante, para os empreendedores de gastronomia, principalmente tendo em vista que tem muitos que não estão cumprindo o seu papel? Então, é isso aí. É um negócio que, vamos dizer assim, uma fake news, né? Porque o cara pode colocar o que ele quiser lá na inteligência artificial, seja lá, falar que o estabelecimento é isso, é aquilo, ele faz isso, faz aquilo, e a hora que você chega, senta para comer, não é nada daquilo. Eu até tive esses dias uma experiência aí que eu, por cozinhar, por fazer, né, eu sou bem crítico. Nos lugares que eu vou, quem vai junto comigo sabe como é que eu sou. Então, quer dizer, eu até fui aí, vou citar aqui, não vou falar o nome, mas eu fui num lugar aí esses dias e pedi um risoto. Eles tiveram a capacidade de mandar um risoto feito com arroz normal. Cara, para quem conhece, para quem... Não é um risoto. Como é que você vai comer? É um riso, mas não é um risoto. Sabe? Então, assim, gente, um outro caso, por exemplo, vou citar aqui um outro negócio, que eu acho que serve para quem também tem comércio aí. Vamos lá, você chega num lugar aí, num restaurante. Eu quero comer uma picanha. Pronto, cheguei lá, só, eu quero uma picanha. E o cara, uma porção, não vou nem falar um prato com arroz, não sei o que, não sei o que. Pronto, eu quero uma porção de picanha lá, vamos lá, né, de tira-gosto. O cara, ele tem a capacidade de misturar outras carnes, né? E falar que você está comendo picanha. E te cobra o preço, né? Como se fosse comendo picanha. Eu falei assim, então, peraí. Serve a picanha, então. Se for necessário, traga a peça, mostra para o cliente, né? Lá na Itália, a gente foi num restaurante, o cara ele trazia a peça aqui, ó. Você vai comer isso daqui, ó. Vou fazer isso daqui. Mas e cobre o preço que é o justo da picanha. A picanha é cara, vou cobrar mais caro. Pô, se o cara quiser comer, ele vai pagar, mas vai comer picanha. Então o pessoal tem muito disso, você entendeu? De coloca uma coisa e te serve outra. E não sei se eu atraio esse negócio. Não, já aconteceu várias vezes comigo, sabe?
Então, quer dizer, gente, peraí, você vai servir o negócio lá, coloca o preço que é o certo. Se o cara tiver condição de pagar, mas ele vai comer o que ele quer. Você me fez uma lembrança aqui agora. Eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo por muitos anos e eu tive o privilégio de conhecer o chefe Alex Atala, porque eu trabalhava numa importadora que fornecia vinhos para o restaurante dele, né? A gente fez vários eventos lá, inclusive, no Dom e nos outros restaurantes dele. E uma frase que ele falou uma vez no programa da Marília Gabriela, eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no podcast, que para mim deveria ser eternizado. Tinha que ter colocado uma placa, assim, todo restaurante deveria ser obrigatório a ter essa placa. Não precisava ser ao público, mas pelo menos para a equipe, para os funcionários e para o próprio empresário. O problema não é o preço que se cobra em relação ao produto ou serviço que se entrega, mas a qualidade do produto ou serviço que se entrega em relação ao preço que você cobra. Você está entregando, põe o preço, porque a pessoa está indo lá para comer, ela quer comer aquilo. Então, cobra. A picanha é mais cara, não tenta cobrar mais barato para falar assim, olha, está na promoção aqui, porque a pessoa que entende de picanha, ele vai saber que aquilo lá não é picanha. E como você vive os dois lados da gastronomia, não, você é empreendedor e você é fiscal sanitário, eu imagino como é difícil essa experiência para você. Agora, quando um restaurante ele trabalha corretamente, isso não fortalece apenas a moral do restaurante dele, não é só ele que vai receber as notas altas. É isso que é importante, a gente trazer esse assunto para a mesa. É a cidade que ganha, todo mundo ganha, a comunidade ganha, o emprego, o funcionário vai ter um emprego, sabe? Então é bom para todo mundo. A cidade, a prefeitura vai arrecadar mais impostos, vai ter mais benefícios para a cidade. Então isso realmente é muito importante. Agora, segurança alimentar é um tema muito sério. E eu quero que você aborde isso que eu acabei de falar para você e também fale sobre segurança alimentar. O que as pessoas precisam entender sobre segurança alimentar? Bom, isso daí é muito importante, né? Eu estou na vigilância esse ano fazem 32 anos já, que eu estou como fiscal lá da vigilância. E é muito importante, porque pode matar. Né? Uma comida mal feita, uma comida estragada, ela pode matar. E um outro recado que eu deixo aqui para o pessoal que mexe com essa área de alimentação, não precisa assustar quando o fiscal chegar no seu estabelecimento. Ele não vai te morder, ele não vai baixar as tuas portas. Não, a gente chega para ajudar. Por quê? Tem muita gente, como a gente já falou agora há pouco, que não sabe, que não tem experiência. Pronto, a gente está ali para ajudar. Olha, faz assim, ó, tá errado isso daqui, faz o curso, porque a gente exige o curso, né, de boas práticas em alimento, tanto do dono como dos funcionários, justamente para eles saberem o que eles estão fazendo, por que eles estão manipulando, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, a gente exige, tem que ter o certificado. E nós, da vigilância, nós somos treinados justamente para ver coisa errada. Infelizmente, é isso. Então, a gente vai chegar no estabelecimento, ó, precisa de uma pintura ali, ó, não pode colocar sacolinha reciclada na geladeira, ou uniforme, ou usa um sapato fechado, né? Segurança e higiene. Então, assim, a gente vai para ajudar. Então, receba, né, os fiscais da melhor maneira possível, porque ele está te ajudando. Agora, é lógico, quem já chega lá com 10 pedras na mão, né, querendo trucidar o fiscal, você pode ter certeza que o lugar deve estar... Porque ele está fazendo coisa errada. Coisa errada. É. Agora, mas a vigilância interditou, a vigilância multou. Gente, infelizmente, é assim, a gente vai, a gente orienta, primeira vez, dá um prazo, volta. Se tiver faltando alguma coisa, dá mais um prazo. Então, só vai ser multado ou só vai ser interditado se realmente a pessoa não quiser fazer nada. E acontece. Né? Tem vários casos que, infelizmente, a gente tem que baixar as portas. Como é que você vai deixar o estabelecimento funcionando? Você vai colocar em risco a população Exato. Que frequenta lá. E isso não pode. Então, nós da vigilância, nós vamos para ajudar. Mas para quem quer ser ajudado. Né? Para quem está querendo fazer o bem feito, né? Quem quer fazer o bem feito. E no final das contas, fala para mim então, qual que é o verdadeiro impacto da boa gastronomia na economia de uma cidade? Gente, se você tem uma gastronomia boa, você vai ter gente de vários lugares indo lá. Às vezes eu saio daqui para ir em algum lugar porque eu sei que aquele restaurante é bom. E é o que acontecia com o São Bertolã. Vinha gente de outros lugares para ir no São Bertolã.
Ó, eu vim aqui só para vir no Sabor Hortolã. E isso, o que acontece? Vai aumentar o turismo na cidade, a economia, aí a pessoa vai ficar um final de semana, ela não vai só no meu restaurante, ela vai em outro, ela vai no mercado, ela vai numa lojinha. E é dinheiro que entra na cidade. Você entendeu? Então, isso dá um boom na cidade. É o benefício para todo mundo. Tem que ser investido. Eu acho que deveria ter muito mais restaurantes e isso só ajuda. Com certeza. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Comida boa alimenta pessoas, mas comida segura protege vidas. E quando uma cidade valoriza qualidade e responsabilidade, todos ganham. Empresários, turistas e os moradores da cidade. Agora eu quero saber de você aí. Você acha importante ter uma maior consciência para garantir qualidade nos estabelecimentos comerciais aí da sua cidade? Conta aqui pra gente. Já teve alguma experiência? Quero saber também, tá bom? Quero falar também porque Minas Gerais tem sabores que contam muitas histórias e a queijaria Queijo do Sô valoriza o artesanal, o cuidado e a tradição do queijo mineiro. Queijo do Sô, o sabor da nossa terra. A queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro, direto da fonte. Paulinho, ó, vou falar uma coisa pra você, cara. Eu tenho que parar com os comerciais, porque Pois é. Vamos agora para as considerações finais. Quero deixar registrado pro pessoal onde fica, então, o Só Um Pingado Cafeteria. Fala também o horário de funcionamento e como acompanhar nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Só Um Pingado, a gente está ali na rua Rio Grande do Norte, 412, justo ao lado da Autoescola Bolão. É um cafezinho pequenininho, mas bem aconchegante, bem agradável. Tem umas mesinhas ali fora, lá dentro. E comida boa, né? As redes sociais, a gente tem um Instagram, que é Só Um Pingado. E tem o meu também, que é Paulo Sabor Hortolã. Pode estar também seguindo a gente por ali. Eu sempre estou postando as coisas ali. E faça uma visita, vocês vão gostar, tenho certeza. Além do bolo, tem salgados, tem muita coisa boa lá. Não abre domingo, certo? Vamos lá, o horário. Então, vamos lá. De segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Legal. E aos sábados, das 8 às 14 horas. Mas, assim, o sábado não são todos os sábados, né? Porque eu também preciso descansar. É bom descansar. Então, às vezes, um sábado aí no mês eu não abro. Mas, geralmente, no sábado, das 8 da manhã às 14 horas. Mas, ó, o pessoal, de repente, se for lá, vai acabar encontrando eu e o Rodrigo lá. Porque eu tô sempre lá. Com certeza, mas aí isso é bom demais. Meu querido, eu quero te agradecer por estar aqui hoje. E agora, o microfone é seu. Qual mensagem que você deixa, então, para quem ama a boa gastronomia, para quem gosta de receber bem, gosta de ter uma boa mesa e, de repente, sonha em trabalhar nesse mundo? Bom, Fábio, primeiro eu gostaria de te agradecer pelo convite, né? E você, o Rodrigo, parceiros aí. E, assim, o que eu tenho para dizer é em relação da gastronomia. Experimentem, né? Não olhe para o produto, eu não vou comer, eu não gosto. Experimentem. Tem que experimentar, se gostar, ótimo. Se não gostar, pelo menos experimentou. Para quem quer empreender, tenha em mente que você precisa ter uma equipe bem formada, bem treinada, receber bem o pessoal da vigilância sanitária. Nós estamos lá na prefeitura. Se você quer abrir alguma coisa, tem alguma dúvida, corre lá. Né? Eu estou lá, tem o pessoal lá, a gente vai te orientar, vai explicar da melhor maneira possível. E é isso aí, explore vinhos, bebidas, comidas. É o melhor que a gente leva dessa vida, é isso daí. Tá bom, meu amigo, mais um brinde. E, ó, volte sempre, tá bom? Obrigado, Fábio. E a vocês, amigos, lembre-se daquelas duas frases que a gente sempre fala aqui, tá bom? A primeira
do Alex Atala, né, que o problema não é o preço que se cobra em relação ao produto ou serviço que se entrega, mas a qualidade do produto ou serviço que se entrega em relação ao preço que você cobra. Pensa sempre nisso. E segundo, é que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Grava essa frase, porque é o que você vai estar mostrando para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. E se esse episódio fez sentido para você, curta, comente, compartilha e se inscreva no nosso canal e siga o @confraria Enoexperiências em todas as nossas redes sociais. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!